Olá, eu sou a Alicia. Eu sou a Gabriele. E eu sou a Gabriele. E esse é o nosso primeiro projeto integrador do curso Gestão Empresarial da FATEC. Hoje vamos mostrar de que forma a economia circular aplicada ao APL de fruticultura do Jaíba pode gerar oportunidades por meio de startups agrotech. Nesse vídeo, começaremos conceituando as novas economias e explicando o que são startups e APLs. Na sequência, vamos delimitar nosso estudo no município de Jaíba, localizado em Minas Gerais, apresentaremos o problema relacionado aos resíduos orgânicos e, por fim, descreveremos nossa proposta de economia circular como alternativa sustentável para esse cenário. Logo depois, discutiremos os desafios de implementar esse modelo no contexto local. E, por fim, concluiremos ressaltando a relevância dessa abordagem tanto para o nosso aprendizado quanto para o desenvolvimento sustentável da região do Jaíba. E então, vamos lá? A economia tradicional fundamenta-se no modelo linear de extrair, produzir, consumir e descartar, priorizando o lucro imediato, muitas vezes em detrimento do meio ambiente e da sociedade. Em contraste, as novas economias buscam um formato mais sustentável e colaborativo. Na economia circular, por exemplo, o foco é manter os recursos em uso pelo maior tempo possível, minimizando o desperdício. Outras abordagens, como a economia verde, a solidária e a criativa, também integram a consciência socioambiental, mas com ênfases diferentes. A verde prioriza práticas ecologicamente corretas, a solidária, a justiça social e a criativa, a inovação cultural. Agora que entendemos a diferença entre a economia linear e a circular, precisamos falar sobre quem promove a inovação nesse contexto. As startups são empresas que nascem para resolver desafios específicos de forma inovadora. Elas funcionam em ambientes de alta incerteza, testam hipóteses rapidamente e buscam escalar soluções. Por outro lado, os arranjos produtivos locais, APLs, eles reúnem empresas de um mesmo setor ou de setores correlatos em uma mesma região, estimulando cooperação entre produtores, instituições de pesquisa e governo. Nos chamados APLs, o capital social e a governança participativa são cruciais para gerar competitividade e inovação sustentável. Assim, enquanto as startups levam tecnologia e agilidade, os APLs oferecem uma estrutura cooperativa e mão de obra local consolidada. O APL de fruticultura do Jaíba está localizado em 13 municípios irrigados no norte de Minas Gerais, reunindo cerca de 3.500 produtores organizados em cooperativas e associações. Esse arranjo é responsável por aproximadamente 28% da manga e 15% da banana prata comercializadas no Brasil, além de ter gerado mais de 15 mil empregos entre 2010 e 2020. Instituições como a EPAMIG, a Embrapar e a UFV oferecem suporte técnico e pesquisa, enquanto o SEBRAE de Minas Gerais fomenta o desenvolvimento local. Porém, apesar desses importantes avanços, existe uma questão crítica: a geração de cerca de 12 mil toneladas de resíduos orgânicos por ano, como cascas, sementes e restos de poda, que, em grande parte, são descartados sem tratamento adequado. Esse volume não só causa impactos ambientais, mas também representa uma oportunidade economicamente perdida para a região. Na lógica da sustentabilidade, esse descarte vai na contramão da ODS 12, que defende a redução de resíduos por meio de prevenção, reciclagem e reuso. Surge então o nosso questionamento central: como podemos transformar esse resíduo em recurso e agregar valor às cadeias produtivas do Jaíba? A economia circular parte do princípio de que resíduo é recurso, e no Jaíba, por meio da EPAMIG, cascas de manga já são transformadas em biofertilizantes, reduzindo em até 40% o custo com fertilizantes químicos. Ao mesmo tempo, há iniciativas de simbiose industrial, em que produtores trocam subprodutos com agroindústrias e extraem valor agregado. No entanto, esses processos ainda são pontuais e pouco integrados em escala, e é justamente nesse momento em que as startups agrotech ganham relevância, pois elas são empresas de base tecnológica que desenvolvem plataformas digitais
e soluções logísticas para coletar, processar e devolver esses resíduos ao ciclo produtivo. Um exemplo é o projeto piloto recente, a Agrotec Net Zero, que reaproveitou 16 mil toneladas de resíduos agrícolas em 2023, gerando 4 mil toneladas de biochar e contribuindo para a remoção de mais de 6.500 toneladas de CO2 da atmosfera. O desenvolvimento da pesquisa se baseou em uma revisão de estudos sobre os modelos de economia tradicional e circular, além de artigos voltados para as novas economias e o papel das startups dentro do ecossistema de inovação. Para poder compreender melhor os arranjos produtivos locais, nos apoiamos nas contribuições de Cardoso, Carneiro e Rodrigues e, especificamente para o Jaíba, utilizamos como referência os relatórios da EPAMIG e os dados da Abanorte. A partir disso, buscamos mapear a oportunidade de circularidade, identificando os principais entraves, como o baixo índice de reaproveitamento de resíduos e o acesso ainda limitado a financiamentos verdes. Então, com base nessas lacunas, elaboramos recomendações práticas para fortalecer a economia circular na região, pois apesar de algumas iniciativas já estarem em andamento, ainda há muitos desafios para poder ampliar e consolidar esse modelo em Jaíba, já que atualmente apenas 8% dos resíduos orgânicos são de fato reaproveitados e menos de 18% dos produtores conseguem financiamento verde para poder investir em biodigestores ou equipamentos para o processamento de resíduos. Também há uma resistência cultural. Muitos ainda enxergam o resíduo como lixo e não como recurso, com potencial de gerar valor. Por fim, a governança do arranjo precisa ser fortalecida, pois, embora existam importantes instituições atuando localmente, como o SEBRAE e a Embrapa, falta uma coordenação conjunta para implementar políticas integradas de economia circular. Para concluir, retomamos os principais pontos abordados. Primeiro, entendemos as novas economias, em especial a economia circular, que propõe manter recursos em uso e ultrapassar o paradigma linear de extrair, produzir e descartar. Depois, definimos startups como agentes de inovação e APLs como arranjos regionais que reúnem produtores, instituições de pesquisas e governo para fomentar o desenvolvimento sustentável. Em seguida, apresentamos o APL de fruticultura do Jaíba, um dos maiores polos produtores de manga e banana prata do país, mas que também enfrenta um grande desafio, a geração de cerca de 12 mil toneladas de resíduos orgânicos por ano. Como vimos ao longo da pesquisa, algumas soluções sustentáveis vêm ganhando destaque por seu potencial de transformar práticas tradicionais em modelos mais eficientes e ecológicos, como os biofertilizantes, que ajudam a nutrir o solo de forma natural e menos agressiva ao meio ambiente, a simbiose industrial, que propõe uma conexão inteligente entre empresas, reduzindo o desperdício e otimizando os recursos, e também as agrotechs, startups que aplicam tecnologia ao setor agrícola, desempenhando um papel central nessa transformação. Utilizamos como exemplo a agrotec mineira Net Zero, que conseguiu transformar grandes volumes de resíduos agrícolas em biochar, um produto que melhora a qualidade do solo e ainda ajuda a capturar carbono, contribuindo diretamente para o combate às mudanças climáticas. Esse conjunto, que une a base conceitual das novas economias, a estrutura colaborativa dos APLs e a agilidade das startups agrotech, forma um ecossistema com grande potencial para posicionar o Jaíba como referência em economia circular. Mas para que isso se concretize, é fundamental o fortalecimento de políticas públicas, o investimento em capital social e a promoção de capacitações contínuas. Por fim, o nosso projeto integrador foi fundamental para a nossa formação. Ele nos proporcionou uma visão sistêmica ao relacionar teoria e prática, desenvolvimento de competências de pesquisas bibliográficas, análise crítica e síntese, e fortalecimento da nossa capacidade de trabalho em equipe. Acreditamos que, ao ampliar esses aprendizados, podemos trazer mais inovação e sustentabilidade ao APL do Jaíba, contribuindo para um futuro mais próspero e responsável. Para saber mais, sugerimos as publicações da Fundação Ellen MacArthur, o relatório da EPAMIG e os dados da Abanorte, assim como os documentos do SEBRAE e da ONU sobre APLs e ODS. Agradecemos a atenção.